Notícias da Igreja Católica. Quinta-feira, 17 de agosto de 2023, hoje é dia de São Jacinto, sobrinho do bispo de Cracóvia. Cardeal Dziswisz diz: chega de derramamento de sangue na Ucrânia. Reportagem do padre Paweł Adrianicki para o Vatican News. O Papa Francisco, ao nomear o cardeal Stanislav Dziswisz como seu enviado, destacou na carta escrita para a ocasião que o Santuário de Nossa Senhora de Kōden é um lugar de milagres onde muitas pessoas vêm para rezar e confiar suas vidas a Maria. O ex-secretário de João Paulo II recordou que fez uma peregrinação a Kōden antes da eleição do cardeal Karol Wojtyła como bispo de Roma. O futuro Papa havia notado as características especiais da Mãe de Cristo. Maria une o povo de Deus, mas nós nos encontramos em uma terra onde essa união do povo de Deus teve um significado histórico especial. Foi precisamente aqui que ocorreu o encontro das igrejas separadas do Ocidente e do Oriente. O cardeal Dziswisz acrescentou que, durante sua visita a Kōden, o futuro Papa João Paulo II havia dito que em Podlasie, no leste da Polônia, a mãe era necessária, a presença da mãe que une, da mãe que conhece todos os seus filhos, independentemente se falam polonês, russo ou lituano. Referindo-se à situação atual, o cardeal disse que não se pode aceitar o que está ocorrendo na Europa diante dos olhos do mundo inteiro. Uma tragédia está privando nossos irmãos e irmãs na Ucrânia de sua terra, de seu direito à vida, de sua língua e cultura, semeando morte e destruição. Os irmãos eslavos não podem combater uns contra os outros, eles não podem se matar, não podem semear destruição, não podem multiplicar o enorme sofrimento que estamos testemunhando. A mão de Caim precisa ser detida. Precisamos acabar com o ódio, a violência e a guerra fratricida. Chega de derramamento de sangue, apelou o enviado do Papa. Irmãos eslavos, vamos dar ao mundo um exemplo de convivência fraterna entre nossos povos e não de ódio cego. Que Nossa Senhora de Kōden nos guie no caminho do fim da guerra, da reconciliação e da paz. Junto com o Papa Francisco, coloquemos o futuro da humanidade nas mãos de Maria, a Rainha da Paz, proclamou o cardeal Dziswisz durante sua homilia. Durante a celebração, a colocação na imagem de Maria e Jesus de coroas móveis, abençoadas pelo Papa Francisco na Praça São Pedro em 3 de agosto do ano passado. A convite de Dom Kazimierz Gurda, o bispo da diocese de Siedlce, e dos guardiões do Santuário dos Missionários Oblatos de Maria Imaculada, estavam presentes muitos peregrinos. A história do santuário em Kōden remonta ao início do século XVII. Mikołaj Sapieha foi curado depois de rezar na capela papal a convite do Papa Urbano VIII diante da imagem de Nossa Senhora, conhecida como a imagem de Guadalupe ou Gregoriana. Sapieha roubou o ícone e o levou para Kōden em 1631, onde ele permanece até hoje. Com o tempo, o Santo Padre permitiu que a imagem ficasse nesta localidade. A imagem da Mãe de Deus foi coroada com coroas papais em 1723. Foi uma das primeiras coroações de ícones na Polônia. Notícias da Igreja Católica. Estreou na sexta-feira nos Estados Unidos With This Light, com esta luz, um filme que mostra a vida da irmã Maria Rosa de Gaulle, freira franciscana que ajudou mais de 87 mil crianças hondurenhas a sair da pobreza e da violência por meio de uma rede de projetos sociais e educacionais. Irmã Maria, conhecida como a Madre Teresa de Honduras, morreu em outubro de 2020 aos 93 anos de complicações decorrentes da Covid-19, mas seu legado continua vivo. With This Light, que está em espanhol com legendas em inglês, está em exibição em alguns cinemas de Nova York, Chicago e Los Angeles desde a última sexta-feira, 11 de agosto, e a partir do dia 15 estará disponível para aluguel em várias plataformas como Apple, TV Plus, Vudu, Google Play e YouTube. A produtora executiva do filme, Jessica Sarovitz, disse em uma entrevista ao EWTN News Nightly, programa do grupo de comunicação EWTN, que para contar a história da freira, ela foi inspirada pela enorme energia espiritual e impacto que ela teve em tantas pessoas. Havia tantas histórias incríveis que giravam em torno da irmã, contou na entrevista. Eu pensei, por que não sabemos mais sobre ela?
Sarowitz conta que a irmã Maria trabalhou durante 70 anos vivendo uma vida de serviço aos mais vulneráveis, os mais marginalizados em Honduras, quando o país passava por uma grande transição, muitas mudanças da junta militar à democracia. Ela viveu em tempos de guerra, em um período de contraste com o que acontecia ao lado, na Nicarágua, com os sandinistas e em muitas situações atuais, como os impactos ambientais em Honduras. Como é um documentário, a própria irmã Maria Rosa aparece ao longo de With This Light, assim como alguns jovens que encontraram esperança por meio de seu trabalho de caridade e conseguiram quebrar ciclos familiares de pobreza e violência. Notícias da Igreja Católica. A audiência geral do Papa Francisco de ontem foi suspensa por causa da proximidade com a solenidade da Assunção da Virgem Maria, celebrada no dia 15 de agosto, quando o Papa rezou o Ângelus da janela do Palácio Apostólico. Depois da interrupção das audiências no mês de julho, a audiência geral da quarta-feira, 9 de agosto, marcou o retorno deste evento. Na Casa Santa Marta, o Papa Francisco está preparando sua próxima viagem à Mongólia, que será de 31 de agosto a 4 de setembro. Francisco visitará a nação asiática com mais de 3 milhões de habitantes, com apenas 1,3 mil membros da Igreja Católica. Só 2% da população é cristã. Notícias da Igreja Católica. Estruturas que poderiam ser identificadas como os restos do Teatro de Nero foram descobertas em uma investigação arqueológica feita pela Superintendência Especial de Arqueologia de Roma, no pátio interno do Palazzo della Rovere, sede da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, perto do Vaticano. A escavação revelou uma estratigrafia detalhada que abrange desde o final do período republicano até o século XV, segundo o Ministério da Cultura italiano. Trata-se de uma descoberta muito importante, diz Daniela Porro, superintendente especial de Roma, que daria testemunho de um edifício excepcional da época Júlio-Claudiana, de 27 a.C. a 68 d.C., o teatro onde Nero ensaiava as suas representações poéticas e musicais, conhecido por referências antigas, mas nunca antes encontrado. Os restos descobertos incluem colunas de mármore esculpidas com elegância, decorações refinadas de espaços de serviço, possivelmente depósitos para figurinos e cenários. Estes elementos, juntamente com a avançada técnica construtiva e as marcas dos tijolos, permitem identificar os edifícios encontrados como o Theatrum Neronis mencionado em fontes antigas. Notícias da Igreja Católica. A prelazia da Opus Dei manifestou a sua discordância e descontentamento com as ofensas cometidas contra o Papa Francisco num recente artigo de opinião publicado pelo jornalista Salvador Sostres no jornal espanhol ABC. Numa carta dirigida ao diretor do ABC, o padre Inácio Barreira Rodrigues, vigário da prelazia na Espanha, diz que a Opus Dei estará sempre unida ao Papa e aos bispos em comunhão com ele, por isso sente dor pelas ofensas que lhe são feitas. Notícias da Igreja Católica. Cerca de 1 milhão de fiéis celebraram na terça-feira, 15 de agosto, Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza, no Ceará, com a caminhada com Maria pela primeira vez depois de 3 anos das medidas impostas contra a pandemia de Covid-19. Foi a 20ª edição do evento. Retomamos nossa caminhada presencial depois de um tempo de pandemia com suas apreensões e restrições, disse o arcebispo de Fortaleza, Dom José Antônio Aparecido Tosi. Assim, somos chamados a olhar os sinais externos do caminhar para percebê-lo e vivê-lo no seu espírito, no seu significado mais verdadeiro, o caminhar da vida no amor de Deus, disse Dom José Antônio Aparecido Tosi. Notícias da Igreja Católica. A paróquia Nossa Senhora da Saúde, em Lagoa Santa, Minas Gerais, tornou-se santuário arquidiocesano na terça-feira, 15 de agosto, em missa solene que celebrou os 200 anos da igreja. É o primeiro santuário de Lagoa Santa e o 10º da arquidiocese. O parecer favorável à elevação da Igreja Nossa Senhora da Saúde a santuário foi feito pelo Conselho da Arquidiocese de Belo Horizonte no dia 9 de agosto. A elevação do santuário é mais que simples título. Trata-se da consolidação de uma história, firmando uma abertura de escola da fé e de espiritualidade mariana, disse o arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, na homilia da missa. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.